ninguém pode definir o nosso lugar no mundo, né? Eu é que defino qual que é a minha capacidade. Igual a quem eu sou? Eu sou igual a todo mundo, né? Em capacidade de fazer o que eu quiser, assim como qualquer outra pessoa. De aprender o que eu quiser, assim como qualquer outra pessoa. Você define o seu lugar no mundo e entrega, né? Porque contra as entregas, quem não quer uma pessoa que entregue? Quando falamos de e-commerce, no Brasil e na América Latina, os números do Mercado Livre são impressionantes. Só no Brasil, 14% de market share e empregam cerca de 30 mil pessoas. Com essa grandeza de cenário, imagine também como devem ser os desafios ligados à cultura e à liderança, em um time tão vasto e tão diverso. Hoje, o nosso papo vai ser sobre isso, com uma convidada super especial, Júlia Rueff, VP do Mercado Livre e responsável pela unidade Marketplace no Brasil. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Bom dia, Gustavo. Opa, tamo junto, Bruno, mais uma vez. Mais um episódio fantástico, hein? E hoje promete esse episódio, hein? Promete, acho que um pouco diferente do que a gente está acostumado a conversar. Acho que fora do nosso ambiente natural, né? Acho que é uma pessoa importante que a gente vai receber. Acho que o foco deve ser liderança feminina. Então acho que é um papo também interessante que está no nosso dia a dia. Vamos junto que vai ser bem legal. Conexão até pesou, hein, pessoal? Mas fiquem aí que vai ser muito bom. Davi, bom dia, meu amigo. Bem-vindo de volta. Obrigado, Bruno. De fato é uma oportunidade única que a gente tem. Eu tive a oportunidade de, por sorte, né, no ano passado conhecer a Júlia. Me admiro demais ela, a partir de então acompanho ela no dia a dia. Não tenho dúvidas que o que a gente traz, quando a gente traz a Júlia para cá, é porque nosso mercado precisa respirar o que se faz de bom em outros setores, né? Então ter a oportunidade da Júlia estar aqui e compartilhar experiências dela e tudo mais, sem dúvida nenhuma, é a provocação, é uma das provocações mais relevantes que a gente trouxe até agora no Veroncast, para que a gente tenha a oportunidade de desafiar o status quo do nosso setor. Então, muito feliz em estar recebendo a Júlia hoje aqui. Acho que é legal apresentar a Júlia, né? Então, hoje a gente vai falar sobre temática de liderança, né? Falar sobre cultura organizacional e trazendo, né, histórias e cases, Júlia, né? Você hoje como vice-presidente, né, da Mercado Livre, como head, né, como VP na área de Marketplace no Mercado Livre, de uma empresa que transformou o nosso mercado de e-commerce. Então, muito obrigado por estar conosco. O Davi fala muito bem de você. Acho que então, hoje, sem dúvida, a conversa vai trazer muitos insights e vou aprender muito com você. Seja bem-vindo, viu, Júlia? Obrigada, uma honra ser convidada, né? O projeto é muito legal, tenho uma admiração enorme pela Verum, pelas pessoas, né, que trabalham na Verum. Também tive a oportunidade de conhecer o Davi, fiquei muito impressionada com a trajetória, com tudo que foi construído até então. Então, muito inspirador para mim também e muito feliz de poder fazer parte desse projeto de vocês. Fantástico. Júlia, para a gente começar, né, até para contar um pouquinho da nossa audiência, acho que é legal contar um pouquinho da tua história. Quem é você, né, falar um pouquinho da sua jornada, né? Hoje a gente olha você como VP de uma grande empresa, né, maior empresa da América Latina. Então, acho que é legal tangibilizar, e acho que a engenharia ela vive um cenário de escassez de talento, de empoderamento feminino, e você é uma história que fez essa trajetória brilhar. Então, acho que conta um pouquinho pra gente sobre quem é a Júlia. Legal, conto sim. Bom, eu sou carioca, né, como acho que quase todos. Menos Estamos um. em maioria, estamos em maioria. Eu sou carioca meio fajuto. Você é mineiro, né? Ele é de coração mineiro. Ele é de coração mineiro. Entendi. Mas nasci Sou lá. da Gema mesmo. Mesmo. Mas é isso, eu sou do Rio, eu tô aqui em São Paulo há 14 anos, mas sou do Rio. Sou formada em publicidade, né, pela PUC do Rio. Sou uma das pouquíssimas publicitárias que trabalham dentro do meu meio hoje. Legal. E comecei minha carreira já no e-commerce na Americanas.com lá atrás, ainda era só Americanas.com, eu peguei a fusão com o Shoptime só, então tem realmente muito tempo, foi 2004 quando isso começou. Que fantástico. Fiquei lá 2 anos, era estagiária, né? Depois eu fui para o Whirlpool, foi a minha única passagem fora do digital, então fiquei 2 anos na Whirlpool na área de vendas, vendendo geladeira, lavadora, ar-condicionado.
saí da Whirlpool e entrei na startup do pontofrio.com no Rio. Na época, ainda era uma empresa, um grupo de varejo que ficava sediado no Rio, uma empresa independente, né? E comecei lá, devo ter sido funcionária 20, foi o momento que eles splitaram a operação física do online, foi criada uma nova gestão do online, com um CEO do online, tudo isso, e eu entrei exatamente para poder ajudar a alavancar esse negócio. Naquele momento existia uma predominância da Americanas.com dentro do e-commerce. E aí comecei como minha carreira lá no pontofrio.com como coordenadora de linha branca, eu era responsável por compras e vendas online de linha branca. Mas muito pouco tempo depois, a gente foi comprado pelo Grupo Pão de Açúcar, foi quando eu vim para São Paulo, né, em 2010. Logo depois a gente teve uma fusão com as Casas Bahia, então a gente incorporou também a bandeira Casas Bahia. E naquele momento, apesar da gente ter sido comprado, a gente acabou sendo a empresa do grupo que gerenciou todos os negócios de e-commerce. Então ficou uma empresa que, numa outra sede, né, que gerenciava todos os negócios de e-commerce para as 3 bandeiras. Fiquei lá 8 anos. Né? Mas eu digo que eu passei por umas 5 empresas nesse período, né? Como eu mencionei. A gente foi uma startup, depois a gente foi comprado, depois a gente teve uma fusão, depois a gente passou a trabalhar em sinergia comercial com o varejo físico, né? Então, uma das empresas do grupo começou a consolidar toda a parte comercial para ganho de eficiência, né? Ganho de custos, mas isso implicou tudo que vocês possam imaginar de processos de omnicanalidade, mindset de off, de on, concorrência, não concorrência, todos os conflitos que essa mistura de canais pode trazer. Depois disso, a gente fez um IPO na Nasdaq. Depois, a gente teve uma mudança de controlador. Então, o controlador era o Grupo Casino, era o Grupo Pão de Açúcar. Depois disso, a gente passou para o controle do Grupo Casino, mas eles mudaram praticamente todo o top management da Cenova. A empresa se chamava Cenova já nesse momento. Né? Mudou todo o top management da Cenova praticamente por franceses. Então, a gente teve uma gestão de franceses dentro da Cenova. E, no final das contas, a gente teve uma fusão com as Casas Bahia. Então, talvez mais do que 5 empresas, né? Durante esses 8 anos. Umas 7 aí. Acho que deram mais 7. Então, ao longo desse tempo, eu sobrevivi a todas essas mudanças. Na verdade, eu cresci ao longo de todas essas mudanças. Muitos contextos diferentes. Né? Então, vários aprendizados. Vários aprendizados e promoções de posição, de fato, aumento de escopo. Né, fui incorporando outras categorias, outras verticais, até virar gerente geral comercial, responsável por metade do faturamento da companhia. E, bom, essa foi minha trajetória. Depois desses 8 anos, eu saí da Cenova e fui para o Mercado Livre. Né? Então, até eu tinha uma trajetória quase... Isso em que ano, Júlia? Só pra gente ter a dimensão. Que eu fui para o Mercado Livre em 2017. 2017, legal. 2017. E na Cenova eu fiquei 8 anos. Então, eu tinha tido uma trajetória predominantemente de e-commerce, mas dentro do varejo, né? E aí, um varejo nacional, que depois ficou multinacional, mas ainda, por muito tempo, um negócio local. Né? E depois eu fui para o Mercado Livre. Aí é outro bicho, né? Aí eu entrei numa empresa de tecnologia, aí não, né? E a cultura de varejo, o mindset de varejo é muito diferente de uma cultura de tecnologia. Uma empresa multinacional, argentina, né? Com um processo de tomada de decisão muito diferentes, né? Uma empresa de matricialidade muito grande, de decisões em consenso. Então, foi outro perfil de pessoas, né, muito diferente. Então, foi um enorme aprendizado, assim, para mim, muito grande. E numa trajetória parecida com a Cenova, né? Eu fui crescendo, então, entrei como gerente sênior para cuidar do segmento de varejo na área de vendas, né? Trazer grandes varejistas para vender no Mercado Livre e fazer gestão dessa carteira de grandes varejistas. E numa trajetória parecida com a Cenova, fui incorporando novas verticais até virar diretora de verticais. Depois disso, conforme os projetos e as entregas foram acontecendo, eu virei diretora sênior, então eu fui responsável por todo o marketplace, incorporei as áreas de Seller Development, que a gente chama de gestão massiva dos vendedores. A gente tem mais de 3 milhões de vendedores dentro da plataforma. Caramba. Então, a gente assessora diretamente a carteira assessorada, mas tem uma gestão massiva de SMB né, dentro do negócio. Então, incorporei essa área, mais uma área de planning. Depois eu criei áreas de revenue management, pricing, estratégia, site merchandising. Eu devo estar esquecendo coisas aqui. Assim, fui criando as áreas e me tornei vice-presidente. Então, hoje eu tenho um escopo mais amplo. Tenho algumas outras áreas dotted também que se reportam para mim. E essa é a trajetória do Meli. E é legal falar, né, que a minha trajetória de crescimento do Meli, né, tem a felicidade de
coincidir com o crescimento do Mercado Livre também, Sim, né? Então, sim. em 2017 era outro Mercado Livre bem diferente do que a gente vê hoje, né? Não era líder no e-commerce. Em números, você consegue trazer um paralelo pra gente de 2017 e agora? Em termos de crescimento, puxa, 2017 aqui eu não vou ter o número certo, mas Depois a nossa produção pode pesquisar pra depois gente. depois eu puxo e trago para Tá, vocês tá. e a gente complementa. Mas em 2017 a gente não era líder, né, no e-commerce. Desde 2017 para cá a gente avançou em usabilidade, em sortimento, em pós-venda, em logística, em marca, a tal ponto que a gente hoje, né, bate, na verdade desde 2020, que a gente bate recordes de market share todos os meses. Vem crescendo, o mercado já esteve muito bem, está no momento médio, né, já esteve pior, e a gente continua com taxas de crescimento muito aceleradas, tem uma reconfiguração, né, do cenário competitivo também nesse momento, com a entrada de vários asiáticos, e a gente segue performando, inclusive, bastante acima do que a gente se propôs, né, e evoluindo, inclusive, também em termos de rentabilidade. Tem negócios que são gerados para dentro da plataforma do Meli, né? Os empreendedores menores criam negócios cujo canal de distribuição é lá, né? Exato. Não, eu acho que vale até a pena comentar um pouco sobre o que significa, né, gerenciar um marketplace, porque eu falo como se fosse um negócio super óbvio, né? Mas não é, né? Não é. As pessoas se É relacionam... responsabilidade até social ali. Tem mesmo. E o Mercado Livre, todo mundo entende ele quase que como um varejo, né? Onde a pessoa vai lá e compra novo um tipo de produto que ela negócio. quer. Né? Mas, na verdade, é uma grande plataforma onde empresas se conectam, disponibilizam o seu sortimento, né? Nos preços que eles definem. E podem usar o nosso ecossistema. Então, o Mercado Livre hoje compartilha com os usuários da plataforma, os vendedores, a nossa unidade de negócio logística, que é Mercado Envios. Então, todo mundo tem acesso a uma logística que tem como performance entregar 55% dos produtos que a gente vende no mesmo dia ou até o dia seguinte e 82% dos produtos que a gente vende até 2 dias. Qualquer vendedor de qualquer tamanho tem acesso a essa nível de serviço. Ele é um parceiro do empreendedor, né? Ou seja, eu tenho um negócio, você é meu parceiro para ajudar a vender. Com logística, eu não tenho, né, especialidade para isso, né? Acho que talvez para o público em geral ainda deve existir uma associação muito como o Mercado Livre surgiu, que era parecido com o eBay, né? E agora é uma outra pegada completamente diferente, mas acho que talvez a percepção, sim, do usuário final tem essa percepção, mas ninguém parou para pensar, não, agora mudou, agora a solução é outra, né? O negócio é completamente diferente. E o Mercado Livre foi criado há 25 anos atrás por estudantes que fizeram MBA em Stanford e se inspiraram no eBay e falaram, a gente vai criar o eBay da América Latina. Sim. E aí criaram na Argentina, no Brasil e em alguns outros países quase que de maneira simultânea um Mercado Livre de comercialização. Que vendedores e compradores se encontravam lá dentro e combinavam, né, quanto, quando, como, né, ia ser vendido e ia ser pago. E também tinha uma plataforma de leilões. Sim. Mas, na verdade, assim, conforme o tempo foi passando, a gente foi entendendo que a experiência que a gente dava para os dois usuários, ela era limitada, né? Porque o primeiro grande dor que a gente identificou foi que a transação ela ficava muito insegura para os dois lados. Sim, né? Perfeito. E um dos grandes marcos dessa história de 25 anos, eu diria que foi a criação de Mercado Pago. Então, a gente se apropriou da parte da transação financeira. Né? Então, a transação, quem passou a ser responsável foi a gente. Então, a gente segurava o dinheiro, o comprador pagava, a gente segurava esse dinheiro e só liberava para o vendedor depois que ele entregasse o produto. Né? Então, a gente garantia segurança para os dois lados. Perfeito. O vendedor tinha a certeza de que ele também não seria fraudado por um comprador e o comprador também não. E, enfim, isso já deu um salto de usabilidade, de NPS, né? De nível de satisfação dos usuários muito altos. E, ao longo do tempo, a gente teve vários outros marcos, mas um problema que a gente ainda não tinha conseguido resolver era o tema das entregas, né? A experiência ela não conseguia ser realmente excelente porque a gente não conseguia prometer prazos razoáveis, cumprir com esses prazos razoáveis, ter preços de frete razoáveis, ter promoções. E aí foi tomada a decisão em 2013 de criar Mercado Envios. Então, Mercado Envios, acho que não foi 2013, acho que foi um pouquinho depois de 2013. E aí a gente se apropriou desse processo, né, da compra e da venda, que é a gente ficar responsável por fazer toda a parte de promessa de entrega e a entrega efetiva.
E aí uma empresa de tecnologia que nunca tinha tocado num pacote, de repente cria a maior malha logística, né, do país. E foi realmente um salto enorme. Então, a partir disso, a gente passou a poder prometer essas datas que eu comentei, esses prazos que eu comentei com vocês, de maneira muito pontual, né? A gente começou a poder oferecer para os usuários frete grátis, para usuários muito fiéis, frete grátis para valores ainda mais baixos. E aí isso deu um salto. Aí realmente o salto de NPS foi muito alto e isso levou a um nível de confiança muito maior dos usuários. E essa expansão da logística, ela aconteceu bastante durante a pandemia, né? A gente já tinha um plano desenhado de longo prazo, mas durante a pandemia a gente acelerou. Então, no momento que a gente teve os maiores picos, né, de crescimento, 90% de crescimento, 80% de crescimento, a gente teve uma estrutura que, inclusive, extrapola a logística, que suportou, a gente foi colocado em prova e a gente provou que estava preparado realmente. Então, na pandemia, a gente virou realmente um e-commerce necessário para os usuários. Muita gente experimentou pela primeira vez. Enfim. E talvez vendo essa... A gente estava discutindo antes, né? A gente vê essa foto da pandemia, né? As ações do Mercado Livre disparando, né? Pós-pandemia, mudando o perfil de consumo. Mas aí a gente ficava muito do engenheiro de obra pronta, né? Talvez ver depois, né? Quais foram as ações, fica fácil. E aí você trouxe duas narrativas, né? Tanto do Mercado Pago quanto do Mercado Envios, que é um DNA de inovação do Mercado Livre. Sim. Né? O Veroncast, a gente traz muito essa pegada de inovação para o mercado de engenharia e construção. Né? Como que a gente consegue trazer boas práticas, mas ao mesmo tempo entregar. A gente fala muito de ter essa contabilidade de entrega de resultados. Queria que você trouxesse para a gente esse paralelo, ou seja, como que um DNA de uma empresa tão inovadora, que ela consegue olhar para diversos pontos de mercado, mas ao mesmo tempo ela consegue ter execução na entrega. E é isso, para corroborar um pouco disso, né, a produção trouxe os números aqui. Em 2017, era 22,5 bilhões de reais de faturamento. Obrigada, produção. E agora, em 24, a projeção é 330 bi. Estamos falando aqui de 12, 13 vezes o faturamento de 2017. Era 250 milhões de pedidos, agora 1,5 bilhão de pedidos. Ou seja, é um crescimento que a gente está falando de fato exponencial, que tem ali um DNA de inovação. Então, acho que, voltando, né? O que esse DNA, essa cultura de inovação, permitiu que vocês conseguissem entregar diversos projetos e ter um crescimento exponencial? É excelente a sua pergunta, né? Principalmente essa pergunta cruzada entre inovação e execução, né? Eu acho que cultura é um dos principais fatores de sucesso, né? Que ajudam a companhia a ter sucesso na forma como ela entrega os resultados, como ela avança para o futuro. Um dos pontos que me chamou muito a atenção, né? A minha trajetória anterior ao Meli para a entrada no Meli foi que a visão de longo prazo ela é muito importante e ela é seguida com toda a disciplina, né? A remuneração dos executivos ela é focada no longo prazo. Então, existe uma mecânica, uma dinâmica que é feita para que todo mundo pense no longo prazo. Fantástico. Partindo de os princípios culturais que são muito importantes e são vividos assim realmente na prática. E aí, falando de inovação, tem dois princípios que são bastante importantes, que um é o beta contínuo. Então, a companhia, ela para sempre, está sempre em modelo beta, para sempre. Então, a gente nunca vai ser um modelo acabado, um produto acabado. Né? A transformação é uma certeza e a gente tem certeza que, por melhor que a gente seja, a gente vai ser outra coisa. Desconforto contínuo. Um desconforto contínuo, né? E esse mindset, para mim, ele é tão relevante que eu levo isso para minha vida pessoal. Na vida pessoal, eu também sou um beta contínuo, né? Quando você vira mãe, você vira outra coisa, né? À medida que a vida vai passando, você vai vendo que você não tá... Né? A gente tá em constante transformação. E isso ajuda você a lidar com as mudanças, quando você incorpora esse mindset de produto não acabado, né? Depois vem um outro princípio que se chama empreendemos assumindo riscos. Então, não existe uma área de inovação dentro do Mercado Livre, né? A partir do momento que a cultura da companhia é empreender assumindo riscos, isso significa que a gente vai assumir riscos e a gente vai errar para poder acertar. Então, é um ambiente de testes, de erros, de acertos, por todos os lados, assim, não tem uma área que faça isso. Todo mundo faz isso no dia a dia, todo mundo leva projetos, todo mundo tem ideias, as ideias são sempre muito bem-vindas e isso... Faz parte da cultura. Faz parte da cultura e isso permeia, né, um mindset de inovação em todas as pessoas. Aí, Júlia, deixa eu só puxar ali nessa linha.
que você trouxe assim, a cultura da empresa e hoje você é uma das principais responsáveis, não a principal responsável dentro da sua, né, vice-presidência para a cultura permanecer viva. Né? E como que você, no seu dia a dia, organiza seu tempo, organiza suas prioridades, a sua pauta estratégica para manter essa cultura viva e em constante evolução? Olha, eu nem diria que eu seja a pessoa mais importante para a geração de cultura, porque eu acho que eu sou. Mas eu acho que o ambiente, ele é um ambiente que repele, né, pessoas que não tenham fit. Né? Então, acho que o fit cultural, né, contratar as pessoas certas, ele é talvez seja uma das decisões mais importantes que a gente tome no dia a dia, ou tomar a decisão de continuar tendo as pessoas certas. Né? Às vezes a gente erra também. Mas a organização das prioridades e a organização da rotina talvez seja o maior desafio tangível assim, do dia a dia, que todos os dias a gente tem que ter disciplina. Consistência para o discurso e para a prática. Né? Exato. E dentro de um ambiente de inovação, o outro lado disso são muitas ideias, são muitos projetos, muitas coisas interessantes para fazer, né? E o risco que você corre é de perder o foco. Né, de perder a velocidade naquilo que realmente vai mexer o ponteiro. Então, você ter disciplina, né, e muita clareza das suas prioridades, do que vai mover, do que você precisa fazer ao longo do tempo, é chave. E hoje, eu organizo a minha agenda de forma a garantir que o que é prioridade esteja plotado na minha agenda e na agenda das pessoas. Né? Então, as reuniões de reporte, as reuniões de trabalho, né, o que precisa chegar pronto para cada uma dessas reuniões, você acaba por agenda, criando processos que façam com que, mesmo que a pessoa queira fazer outras coisas, ela vai ter que cumprir com aquilo ali, né? Ela não vai poder chegar em determinado fórum e não falar sobre o tema. E não falar sobre o assuntos, tema. Né? Assim, a ideia não é engessar, mas é realmente garantir que a execução ela tenha excelência por alocação de agenda, né? E eu acho que tem um ponto de comunicação forte também, né? Eu acho que a gente nunca peca por comunicar demais, né? E ainda assim, às vezes, você pode não ter se comunicado bem o suficiente, né? Então, tem um tema de comunicação e essas agendas, esses ritos, eles ajudam a gente a repassar por que a gente está falando disso, que aquilo é tão importante, os próximos passos disso, os resultados, o que a gente aprendeu, né? Muito de cada contexto nesse estratégico para desdobrar. Exato. O óbvio precisa ser dito, né? É muito nessa linha. Eu acredito que o óbvio não existe. Porque a partir do momento que para mim, óbvio e bom senso, para mim, são coisas que não existem, entendeu? Assim, de maneira coletiva. É verdade. Porque assim, se cada um tem seu próprio conceito sobre o óbvio e bom senso, se ele não serve para todo mundo, para mim, ele não existe. Então, eu parto da premissa que ele não existe e que, portanto, eu preciso comunicar. Explorando ainda a parte cultural, né? Me corrija se esse número estiver errado, tá? O Mercado Livre tem em torno de 30 mil colaboradores. Foi esse mais ou menos o número que eu pesquisei. Na América Latina, a gente já está chegando a 60 mil. No Brasil, por volta de 28, eu acho. Tá, então beleza. Estamos nesse range de dificuldade, teoricamente. A gente, numa empresa de 180 pessoas, a gente tem um desafio cultural bastante grande de trazer o propósito para as pessoas e alinhamento e etc e tal. Até nesse mundo mais remoto, digamos assim, que a gente nasceu para não ser remoto, né? O nosso trabalho é direto dentro dos clientes, no campo e etc. Mas a pandemia nos trouxe uma outra realidade e que hoje nós estamos num mundo híbrido. Mas no mundo de vocês foi algo muito, muito exponencializado, o remoto, digamos assim. Sim. E como garantir, eu entendi que você trouxe que o fit cultural vem muito do contratar pessoas certas, né? E manter as pessoas certas, né? Que às vezes ela, na mudança... Isso, mas nesse número enorme de 30 mil pessoas, 60 mil pessoas, é algo inimaginado, utópico, digamos assim, de trazer só pessoa boa, né? E como trabalhar isso? Como trabalhar que a cultura vai ser absorvida, que a gente vai, de certa forma, tirar as pessoas que não estão rendendo, qual é a velocidade desse time de retirada, enfim, como que é trabalho no operacional mesmo? Olha, dentro dos princípios culturais do Mercado Livre, eu citei esses dois, tem mais alguns que são muito importantes, tá? Execução com excelência é um valor, né, que a gente tem. Então, o fato de você trabalhar com muitos MVPs não significa que a gente tenha a licença de fazer as coisas mal feitas.
né? Tem um ponto de fazer de forma coletiva, então uma valorização da entrega coletiva muito mais do que da valorização da entrega individual. Legal. Ou faz junto ou não consegue nem fazer direito, na verdade. Tem um ponto de foco no usuário e isso se conecta muito com a visão de longo prazo. Assim, a gente não pode tomar nenhuma decisão que penalize a experiência do usuário, principalmente o usuário comprador, né? E dar o máximo e se divertir, porque a gente trabalha muito e o ambiente precisa ser leve, né? Show de bola. Precisa ser Isso divertido. é legal. Precisa ser são muitas horas. Gostar de estar lá. Precisa gostar de estar lá, né? E uma das características que eu valorizo muito das pessoas que eu contrato, assim, além do fit cultural, que para mim, né, o processo no MELI de contratação passa, a última etapa tem uma etapa de bar raiser, né? Que é a pessoa que não faz parte da área, daquela área de contratação, mas ela tá lá só para avaliar se você tem fit com a companhia ou não, né? Eu por exemplo, sou o bar raiser da companhia. Sem influência técnica Sem assim. olhar técnico. Né? Que aí não está influenciado por algum interesse técnico. Exato. Entrevisto vários engenheiros de tecnologia, pessoas para logística, pessoas para finanças, para fraude, para tudo. Assim, eu não conheço profundamente sobre o escopo, Perfeito. mas o importante é conhecer se eu consigo ver aquela pessoa dançando a música que toca lá dentro. Então, eu acho que essa etapa, ela é muito importante, né? Gente, além dessa cultura, gente que tem vontade de fazer, né? Assim, que se motiva pelo impacto, se motiva pelas entregas, que gosta de aprender, né? Que gosta de fazer junto. Acho que é um perfil que se acaba encaixando bem em ambientes muito dinâmicos. Agora, no dia a dia, às vezes você contrata gente muito boa, passa por todos esses crivos e ainda assim não funciona. Já vi muita gente muito boa entrar e não funcionar. E já vi muita gente boa entrar, funcionar por muito tempo, mas chegar num contexto tal que também não funciona mais. Né? Até porque cada um tem sua fase, momento de vida. Cada um tem sua fase e às vezes o desafio que está colocado aqui gera uma identificação, o daqui já está descola demais. Então, eu lido da seguinte forma. Né, valorizar, eu acho que o exemplo ele tem um impacto muito forte nas pessoas, né? Então, valorizar quem faz da maneira como todo mundo gostaria, reconhecer através de reconhecimentos públicos, de promoção. Então, como é que você dá visibilidade clara que o caminho de crescimento é resultado com a forma, né? Impactando de maneira equivalente. E tomando as decisões que precisam ser tomadas, assim, a barra precisa subir, né? Eu acredito que você só entrega resultados extraordinários se você tem um time extraordinário, né? A sua entrega, ela é diretamente proporcional ao que o seu time é capaz de fazer. Então, às vezes, as decisões duras, elas são duras, mas elas são necessárias. Então, acho que uma subida de régua, né? E um nivelamento dessa régua para todo mundo, a gente vem trabalhando nesse momento em como é que a régua estava aqui, já era alta, mas agora não é mais essa, né? Então, que desconforto a gente precisa gerar para chegar no momento de falar com tranquilidade, né? Vou tomar as decisões necessárias. Uma coisa que eu, escutando você falar, eu lembro, assim, que eu gosto de comentar, né? Agilidade é para pessoas maduras, né? Porque tem que haver comprometimento, você falou de colaboração. Outro assunto que também bate muito, né? Uma coisa é você estar num ambiente propício a errar, que é diferente de habilitar negligência, né? Que acho que foi um pouco do que você quis dizer, que tem vários MVPs, a gente tem a cultura do erro aceito, mas é diferente de negligência. Exatamente. Né? Exatamente. Não combina e tem que saber diferenciar isso bem, né? Queria trazer um pouquinho para o lado da questão da liderança feminina que você representa hoje, não só no MELI, mas no mercado, né? O MELI é a melhor empresa para se trabalhar para mulheres, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que você tira de reflexões e que você gostaria de transmitir para todos nós, até para que a gente possa aprender e ser cada vez melhor como vocês, como exemplo. Legal. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu, ao longo da vida, eu fui muito distraída em relação a isso, tá? Como eu sempre me enxerguei como uma pessoa e eu sempre enxerguei as outras pessoas como pessoas, para mim o gênero ele nunca fez muito parte de nada, né? Assim, da vida pessoal sim, mas na vida profissional para mim isso nunca foi um tema, né? E as coisas que eu provavelmente percebi muito menos machismo durante a minha trajetória do que de fato aconteceu, porque eu percebia pouco. Lógico que quando a coisa né, óbvia, para mim, gritante, assim, não tem como você não perceber, mas no geral
eu tava focada em entregar, assim. Meu prazer era de fazer as entregas, de impactar o negócio, de fazer a coisa avançar. Então, eu acabei entendendo que eu acho que ninguém desvaloriza as entregas. Ninguém desvaloriza a capacidade que alguém tenha de impactar o negócio. E isso está muito acima da não sei se está muito acima, mas eu acho que isso está acima da avaliação que as pessoas fazem da capacidade de um gênero ou de outro. Perfeito. Né? E eu entrei no Meli com esse mindset, né? Cresci antes do Meli, mas entrei no Meli com esse mindset, mas lá eu entendi o que é um ambiente muito mais amigável para as mulheres, entendeu? Porque coisas que, beleza, aconteciam no dia a dia, eu normalizava, assim, não dava muita importância. No Meli não existem, assim, não existem. E aí eu entendi que os ambientes que eu estava antes, eles tinham algumas características machistas, né? Mas eu só fui entender depois que eu fui para um lugar muito menos. Mais inclusivo, né? Mas inclusivo que, sim, isso assim, não importa muito, assim. Isso nunca foi... Eu nunca senti isso como um tema que me impedisse de crescer, de falar, de ter visibilidade, nem de nada. Porque, no final das contas, as pessoas queriam as minhas entregas. E eu acho que é isso. Acho que o Meli, ele traz um ambiente que as pessoas têm o direito de ser o que elas são. Então, a autenticidade, ela é valorizada. Você consegue trazer alguns exemplos pra gente de dia a dia que tem essa valorização, até para tangibilizar para nossa audiência? Eu sou uma vice-presidente aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente ainda tem a oportunidade de ter mais igualdade de mulheres em posições de alta liderança, com certeza, mas eu sou uma mulher. A minha equipe tem 66% de mulheres em liderança. Não foi por querer. Porque tá entregue e tá o ambiente promovendo isso. É por meritocracia, assim. Se for homem, tá ótimo. Se for mulher, tá ótimo. Pra mim, não importa. De verdade, pra mim, isso não importa. Não é que não importe, assim. Lógico que importa, eu quero ver mulheres representando. Mas a partir do momento que você só olha pra entrega, pro potencial, pra capacidade de evoluir das pessoas, o gênero, assim como nunca fez diferença pra mim, ele passa a... Mas o número tá aí, 65%. 66% de mulheres em liderança dentro do meu negócio, né? Da minha área. Mas, assim, como o Meli tem, assim, esse ambiente que as pessoas não se sentem discriminadas de forma nenhuma, piadas bobas, esse tipo de coisa, assim, eu não vejo isso acontecer. Dia a cultura. Não vejo isso acontecer. Eu acho que tem um tema de valorização das mulheres que estão grávidas. Então, eu acho que depois que eu fiquei grávida, que eu tive filho, aí eu me vi mulher, assim, dentro de um ambiente de trabalho. Porque foi a primeira vez que eu me vi assim, agora eu entendi o que é ser mulher dentro de um ambiente de trabalho. Antes eu era uma pessoa, né? E aí você sai de licença maternidade, aí, né, putz, o que vai acontecer comigo, com a minha área, não sei o quê. Aí você volta, né? Você não tá na velocidade, tá aquele ping-pong, você mal tá acompanhando a bolinha, né? Você não consegue interagir na mesma velocidade de todo mundo, você não tá dormindo, né? Então, aí eu entendi, assim. Entendi, inclusive, que eu não tinha nem empatia com assim, não por falta de vontade, muda, por desconhecimento. Por completa ignorância, assim, do tema, né? E é um ambiente que permite que você trabalhe de maneira híbrida, você pode trabalhar de casa, né? Eu amamentei minha filha até 1 ano. Então, são muitas as possibilidades que o Meli traz de adaptação, inclusive nesse período mais difícil da vida, né? Eu não tenho... Tem ações afirmativas. Gostoso, né? Que tem que ser gostoso também pra pessoa, né? Porque senão acaba sendo um peso tão grande que acaba não conseguindo conciliar. A volta da licença, ela não é gostosa. Ela é difícil, entendeu? Ela é difícil. Então, se você tá dentro de um ambiente que te permite... te acolhe, você passa por isso, imagino, que melhor do que dentro de um ambiente que não te acolha, né? Para mulheres que têm você como referência e querem chegar em posições de liderança, que conselho você conseguiria trazer pra gente? Cara, entrega, entendeu? Assim, eu não acredito... Ninguém pode definir o nosso lugar no mundo, né? Eu é que defino qual que é a minha capacidade. Igual a quem eu sou igual a todo mundo, né? Em capacidade de fazer o que eu quiser, assim como qualquer outra pessoa. De aprender o que eu quiser, assim como qualquer outra pessoa. Né? Quando você aceita onde o outro te coloca, né? Porque o preconceito do outro você não controla. Né? Quando você aceita o lugar que o outro está querendo tá te enxergando,
você se coloca numa posição de inferioridade, né? E quando você se sente inferior, você age como uma pessoa inferior, né? Então, em primeiro lugar, assim, a gente é capaz de aprender tudo. Eu sou capaz de aprender tudo que eu quiser. Eu sou capaz de entregar o que eu quiser. Eu acredito isso em mim e eu acredito isso em qualquer pessoa, né? Eu não tenho um poder mágico. Acho que todos nós temos a mesma capacidade. E a diferença, talvez, é que eu acredite. Eu tenho certeza disso, né? E então, não consigo me sentir inferior. Né? Não me sinto inferior. Então, acho que o ponto principal é acreditar que as pessoas são capazes, né? Você define o seu lugar no mundo e entrega, né? Porque contra as entregas, quem não quer uma pessoa que entregue no time? Quem não quer uma pessoa que impacte, que faça de forma coletiva, né? Que ajude a transformar os negócios, que leve para um outro patamar? Não tem essa de ser mulher ou homem. Né? Você vai querer quem faça, né? Quem não quer são os medianos, sabe? Que eventualmente estão com medo. Que estão com inveja, Exato. etc. E não com um senso de admiração que a gente acaba transcendendo quando essa é a pauta prioritária, né? E assim, eu falo isso, e eu não estou ignorando de forma nenhuma as dificuldades que as pessoas, né, que as mulheres passam e qualquer outro grupo que sofra algum tipo de preconceito passem, né? Não estou minimizando o ponto. Claro. Né? E eu comecei a perceber isso de forma muito mais importante depois que eu tive filho. Então, as pequenas sutilezas que acontecem, eu comecei a perceber coisas que eu não percebia antes. E eu tive que fazer uma mudança de chave na minha cabeça e falar assim, cara, eu não vou olhar para isso. Isso não me pertence. Assim, não pode colar em mim isso, entendeu? Mas eu tive que chegar num estado de consciência de falar, eu não vou permitir que isso cole em mim, eu me recuso. Né? Assim, eu vou fazer o que eu tenho para fazer aqui. E eu acho que não é minimizar ou desconsiderar as coisas que acontecem. É realmente assim, olha para dentro, né? Olha para dentro e o que você quer fazer, porque a gente não controla o outro. Fantástico. Falamos um pouquinho, né, do eu como pessoa e que eu tenho que me autoconhecer para me posicionar, né? Agora, ampliando sobre o aspecto de colaboração com diversidade, como que essas duas palavras se conectam no Meli? Bom, diversidade. Eu diria que a diversidade lá é grande, né? Falamos de mulheres, mas a diversidade de background é grande. Perfeito, então, assim, essa que é a linha. Dentro do meu time, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que vieram de varejo, gente que veio de banco, gente que veio de consultoria estratégica, gente que veio de indústria, gente que veio dos mais diversas origens anteriores de trabalho, de segmentos diferentes. Perfeito. E isso é super rico, né, para a gestão do negócio. Dá muito mais trabalho, sem dúvida nenhuma. Né? Você gasta muito mais tempo. Porque, assim, você tem que alinhar o ponto de partida, né? Cada um tem um. É diferente quando você está num grupo homogêneo, que pelo menos o ponto de partida é igual, você vai divergir daqui para frente, né? O do óbvio ficou bem mais distante. E numa empresa beta contínua, né? Legal. Na empresa de transformação, isso ainda é mais evidente, né? E, assim, numa empresa de transformação, você tem necessidade de habilidades múltiplas e muitas que você nem sabe que você tem, né? Então, quando você cria um grupo diverso, você consegue saturar as discussões a ponto de entender que o seu ponto de partida estava falho, falho eu não digo, estava incompleto, né? O contexto do ponto de partida, né? A visão do problema, a visão da necessidade, a visão de futuro, quando você traz perspectivas diferentes, né, baseadas em backgrounds, em vivências, você vê que a conversa é sempre, o resultado dessa conversa é sempre muito mais rico do que um resultado de conversa, de discussão homogêneo, pelo menos na minha opinião, né? Isso, mas com todo o trabalho que isso dá, né, de mediar as diferentes opiniões, de encaixar as diferentes opiniões e do tempo que isso toma, né? Mas quando eu comparo os dois, e eu já tive equipes muito homogêneas e hoje eu tenho uma equipe muito heterogênea. Os resultados são muito maiores, né? E você, às vezes, se depara com desafios novos que você vai ver, você tem, dentro da sua caixa de ferramenta diversa, você tem ferramenta para esse tipo de problema, né? Que se fosse um time homogêneo, você ia andar mais rápido, mas você não ia ter. Eu queria puxar dentro disso que você falou, ver um insight aqui de uma pergunta adicional. Você falou, quando você entrou no Meli, é uma empresa muito mais de consenso, e existe naturalmente uma dicotomia entre consenso e velocidade, né? E ao mesmo tempo, pelo que a gente percebe, o Meli também é uma empresa veloz, né? De tomadas de decisões quando precisaram ser feitas muito rápidas. Como é que é essa dicotomia, como é que você vê a fortaleza do Meli em termos de conciliar esses dois pontos? É um tema mesmo.
eu vejo que as decisões colegiadas, elas também são talvez um dos fatores de sucesso do Mercado Livre, porque quando você toma, muitas vezes a gente está falando sobre decisões que você não tem um histórico para te respaldar. De inovadoras. Você não tem exatamente um histórico para te respaldar integralmente, ou você não tem um benchmark que te respalde integralmente para a tomada de decisão. Às vezes, o seu nível de análise não é suficiente, ou você vai tomar tempo demais para poder fazer a análise perfeita. Então, geralmente, a gente toma decisões sobre hipóteses. Sobre hipóteses ou sobre análises imperfeitas. Perfeito. Né? E quando você está trabalhando dentro desse ambiente, quanto mais você discute, melhor tende a ser a decisão que você toma, né? E isso também dá muito mais trabalho, um trabalho de costura, de alinhamento, de tempo, né? São mesas de decisão, as discussões, quando você está numa empresa de alçadas, né? Um tomou a decisão e pronto, mas dentro de um ambiente pouco maduro, não de empresa pouco madura, mas de um segmento pouco maduro, que é o e-commerce, acaba que as decisões, no geral, elas são bem tomadas, né? E tem um trade-off de velocidade, mas eu tendo a achar que a gente toma as decisões no tempo certo. Eu acho que o que conversa com o tempo de tomada de decisão correto é o que são as prioridades da pauta. Perfeito. Né? Porque claramente a gente atrasa muitas outras coisas. Né? Claramente tem um monte de coisa fazendo aniversário ali que a gente não prioriza. Tem que saber que tá tudo bem. Né? Garantir priorização e foco para exatamente. O que é relevante, a gente não toma muito tempo para decidir. A gente passa por todo esse processo, né, de tomada de decisão em consenso. Mas o que é prioritário tem a agenda prioritária de todo mundo. O que não é prioritário, aí faz aniversário mesmo. Ou seja, um modelo de gestão muito bem definido e é o que você trouxe, né? Por ter diferentes perspectivas, isso ajuda no processo de tomada de decisão, né? Eu queria trazer um tema, assim, conectando um pouco com o tema do Veroncast. Quando a gente olha para megaprojetos, ele tem uma grande característica que o impacto é logística. Né? Então, a gente vai falar de uma mobilização em áreas remotas, e dentro de mobilização de áreas remotas é como que eu vou levar ali 5 mil, 10 mil pessoas para aquele local. Como que a gente vai levar equipamentos para aquele local, materiais para aquele local. Então, a logística, ela torna uma complexidade. Quando a gente vai para o Mercado Livre, a logística ela também é um diferencial competitivo. Né? Eu, enquanto cliente, é muito legal fazer uma compra hoje no meu celular e receber hoje mesmo na minha casa. E o Mercado Livre ele disruptou isso. O Mercado Livre ele trouxe uma visão de ter, eu quero sim, né? Você trouxe até o próprio Mercado Pago, que ele tá dentro do business de vocês e talvez uma das grandes iniciativas que você conseguiram fazer. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, né? Na estratégia da logística ser um diferencial competitivo, quais boas práticas você poderia compartilhar com a nossa audiência? A logística, assim, é um dos grandes orgulhos do Meli, né? E você imagina, hoje, quando você olha para o mercado, existem logísticas muito bem definidas para 1P. Assim, eu compro, eu armazeno, né? Num único endereço, assim, num único endereço, esse SKU, né? E eu vou entregar na casa do consumidor. Dentro de marketplace, mesmo que cada um desses copos eles sejam iguais, cada vendedor vai ter o seu SKU. Então, são muitos endereços para todos os CEPs. Então, ao longo do tempo, a gente teve que criar uma estrutura enorme. Né? Então, a gente tem centros de distribuição espalhados pelo país, onde a gente armazena os produtos dos vendedores, manuseia, expede e entrega. Então, a gente se apropria do processo até maior do que da entrega. A gente tem um processo que a gente coleta os produtos no vendedor todos os dias, leva para os nossos service centers, então a gente consolida as cargas e depois a gente redistribui as cargas através da malha logística. E a gente tem um outro formato que o vendedor leva o produto até um dos pontos de despacho que a gente tem do Mercado Livre. E lá a gente concentra, manda para outros centros de service centers, né, que a gente consolida e redistribui a carga. Do lado de transportes, a gente tem frota de avião, a gente tem carros elétricos, a gente tem caminhões, todo tipo de... A rede logística, ela contempla todo tipo de meio de transporte, barco, enfim. Todo tipo de meio de transporte e tipo de parceria com transportadores também. Então, foi um trabalho, na verdade, assim, o mercado envio chegou ao tamanho que ele chegou em mais ou menos uns 6, 7 anos. Né? Foi muito aprendizado. Claro que a Amazon nos Estados Unidos tem um negócio super capilarizado na China também. A gente usa muito como benchmark o que é feito na China.
Mas para o Brasil, As dificuldades. as dificuldades do Brasil, elas são muito específicas. Então, foi isso, assim, um trabalho profundo, muito teste, muito test and learn mesmo, né? Às vezes, muito mais foco em avançar do que rentabilizar, né? Para depois, com a medida que você escala, você rentabiliza. Velocidade. Então, às vezes, você abre um pouco mão de rentabilidade ou eficiência em prol de da velocidade, porque aquilo é mais importante, né? Ou em prol de um nível de serviço de excelência, enquanto você ainda não consegue escalar de forma efetiva a cadeia. Mas, ao longo do tempo, a gente foi conseguindo fazer tudo isso e rentabilizar e tornar as operações muito eficientes. Então, acho que foi bastante desse espírito empreendedor com foco no usuário de vamos fazer e a partir disso a gente ganha escala, tudo isso muito planejado, mas muito risco tomado, né? E muito aprendizado no caminho, né? Não estava tudo previsto. Bom, e falando de futuro, qual é o futuro do e-commerce? Ou seja, qual é a evolução, né? Como que a gente vai evoluir aí com inteligência artificial e etc? O que essas novas tecnologias, ferramentas podem trazer para o modo que a gente utiliza hoje o e-commerce, o Mercado Livre? Sabe, eu estive na China no ano passado e eu fui lá visitar os principais ecossistemas chineses, né? Então, fui JD, fui no Douyin, que é o TikTok na China, Alibaba, Tencent. Eu fui em todos os ecossistemas, foi super interessante. Fui com uma expedição aqui no Brasil de executivos. E lá eles têm 50% de penetração online. Né? Eles vendem absolutamente tudo online. Eles têm carros autônomos pelas ruas. Os meios de pagamento deles são... parece que eu fui para o futuro, entendeu? Eu fui lá para a China me senti no futuro. E voltei para o Brasil nos nossos 14% de penetração, que avançou muito rápido, né? Antes da pandemia eram 7, agora são 14. Mas quando você olha o que o país, né, com as dimensões que eles têm, também, né, maiores que o Brasil, inclusive, conseguem fazer em termos de velocidade de entrega, de penetração, de como que o e-commerce se tornou necessário para a população, você vê que, assim, tem muito para avançar. Muita oportunidade. Né? E aí, muito para avançar, desde categorias, né? Então, hoje, se você olhar no Brasil, supermercado representa 5% do PIB do Brasil e tem por volta de 3% de penetração online. O mercado foi um que, claramente, com a pandemia, eles correram atrás e começaram a entregar, né? Porque era alguma coisa que você tinha que fazer ir lá, tinha muito pouca ação de entrega e eles conseguiram rapidamente se estruturar. Né? Conseguiram. Outros países conseguiram. A Coreia também tem bons cases de supermercado, a Inglaterra, mas... E no Brasil também a gente avançou bastante. Mas imagina se a gente faz uma penetração expressiva. Se a gente chega a uma penetração expressiva desse mercado, sim. É muito para trazer. É um comportamento de compra drasticamente transformado, né? E mesma coisa para outros mercados. Se você pensar em mercados automotivos, né? Hoje está basicamente offline. Na China, inclusive, uma das coisas que me chamaram muita atenção foi o mercado de saúde, né? Em grande parte dele digitalizado, desde serviços de hospital, de exame, de consultas, até compra de medicamentos, receitas, tudo online. Então, eu fui lá e falei, eu tô no futuro, eu vou voltar para o passado, muito inspirada, né? Muitas oportunidades. Então, eu vejo, assim, a gente indo para um caminho de aumento de penetração muito forte, de customização cada vez maior, de nível de customização realmente, assim, como é que eu trato individualmente cada um dos usuários, de forma a trazer para ele o que é relevante, entregando com excelente nível de serviço e com pós-venda fluido, com a inteligência artificial embebida em tudo isso, né? Que vai saber o que bicho vai virar a nossa vida com inteligência artificial embebida em tudo que está fazendo, né? A China se propõe a liderar no mundo, né? Pelo menos foi o que eu escutei lá, a inteligência artificial. Hoje a gente já vê ela aplicada, isso traz ganhos de eficiência, mas vamos ter que descobrir que bicho é esse, entendeu? Que a gente vai virar. Sim. O que eu paro para pensar aqui enquanto você falava, Júlia, é que você viveu nessa expedição China o que a galera do setor da construção vive quando olha para o setor de tecnologia, né? A gente, de fato, fica assim, vamos para o futuro, daqui a pouco vamos para a nossa realidade, né? E, de fato, é um grande desafio. Eu queria puxar uma pergunta associada a isso. Nosso mote aqui, enquanto vieram para o mercado, tem muito a ver com a colaboração do ecossistema, uma vez que o empreendedor final, ele
na prática ele demanda de um ecossistema, né, de empresas, de engenharia, fornecedores de equipamentos, materiais, construção, para que o ativo final seja entregue, né, para ele poder operar. Então isso demanda um ambiente que hoje tem uma pegada muito forte adversarial para um ambiente de colaboração. E não consigo imaginar, né, todo esse marketplace Meli se a gente não tiver um ambiente de colaboração com os vendedores da ponta, né, com um ecossistema, com todas as ramificações do end-to-end, né, entre alguém tomar a decisão de fazer uma compra e tudo que vai lá para a ponta. Na verdade, do empreendedor querer vender alguma coisa até alguém querer comprar e receber na sua casa. Como é que você vivencia e que aprendizado você gostaria de compartilhar com relação a o que a colaboração faz como algo que pode ser natural para você, mas que para a gente é algo tão disruptivo ainda, né, para que a gente possa evoluir nosso setor? Eu dividiria em duas partes a minha resposta, tá? Eu acho que para dentro a colaboração ela tem que estar como uma das características a serem avaliadas na liderança, né? Dentro dos princípios de liderança que a gente tem dentro do Mercado Livre, uma delas é quebrar os silos, né? Os líderes que conseguem quebrar silos são líderes. Esse é um comportamento esperado da liderança e as pessoas são avaliadas a partir dessa capacidade, então, de trabalhar coletivamente. E aí você imagina trabalhar dentro de um ambiente matricial sem ser coletivamente. Você não consegue. Esse movimento. Você não consegue. Então, liderar pelo exemplo e derrubar silos são dois dos princípios de liderança que eu acho que se conectam muito com o que se espera do comportamento das pessoas, e as avaliações das pessoas passam por esse critério. Então, a pessoa quebra silos, a pessoa trabalha bem de maneira coletiva, e como que você reconhece e dá meritocracia, né, atribui meritocracia levando em consideração esses pontos. Então, acho que para dentro esse é um fator importante. Assim, eu não consigo trabalhar com pessoas que deem mais foco na sua performance individual do que no coletivo. Assim, eu para os lados, para cima, para baixo, é onde eu construir, transformar, impactar. É onde eu encontro dificuldade assim de trabalhar. Para fora, eu acho que assim, eu sempre olho para fora e vejo que os parceiros são usuários, né? E que valor que eu tenho que gerar para eles. O Meli também trabalha dentro de um ambiente de muitas vezes parceiros, muitas vezes concorrentes, né? Então, você imagina, muitos vendedores que vendem dentro da plataforma têm seus e-commerces próprios. Investem no Google, investem na Meta para poder ganhar relevância dentro dos seus produtos, mas o Meli também investe, né? Muitos têm seus próprios marketplaces, mas estão dentro do Mercado Livre também, né? Então, esse ambiente de frenemies que a gente chama, ele é um ambiente que, do nosso lado, a gente precisa estar aberto para entender que, muitas vezes, a oportunidade de fazer junto é muito maior do que o pedaço que entra em interseção. E eu preciso estar criando valor para eles, porque só faz sentido para um usuário, né, que também é um marketplace, que também investe em mídia para poder vender seus próprios produtos, tá no Meli, se eu conseguir entregar para ele alguma coisa que compense o que ele deixa de ganhar, de estar fazendo sozinho. Relações ganha-ganha, né? Relações de ganha-ganha. Isso eu tô falando de vendedores, porque é mais óbvio, como a gente se relaciona com os vendedores, mas assim, você comentou, né? Tem milhares de empresas que desenvolveram soluções para se conectar às APIs do Mercado Livre e oferecendo soluções aos vendedores. A gente tem diversas plataformas de e-commerce conectadas nativamente ao e-commerce. Se eu estiver falando grego, vocês me avisem. Vamos lá, esse é bom benchmark. A gente tem integradores, né, conectores de sistemas dos vendedores com o Mercado Livre. Então, se a gente não gera valor para eles, dificilmente você consegue ter uma cadeia engajada e comprometida em fazer as coisas funcionarem. O ecossistema em volta. Ou seja, uma plataforma aberta que conecta o mercado, né? Que conecta o mercado. E eles só vão se conectar se eu gerar valor. Claro. Né? Então, a cadeia tem que ver valor naquilo em fazer junto. Eu acho que é isso, né? Muito bom. Muito bom. Que aula, hein? Excelente, né? Aprender liderança, inovação, tecnologia na prática. Não, interessante que assim, a gente começou o papo falando que seria um assunto diferente do nosso dia a dia, né? Mas falamos sobre visão de longo prazo, falamos sobre colaboração,
falamos sobre características da liderança. Gestão da rotina. Gestão da rotina, necessidade de entrega, ou seja, performance, A entregar o que contabilidade. está previsto entregar. Então, na verdade, tudo do nosso dia a dia, tudo que a gente está acostumado a tratar e direcionar, etc. Importância da logística como diferencial competitivo. Cultura organizacional. Enfim, só práticas Então é que isso. são do nosso dia a dia. Júlia, mais uma vez, obrigado pela presença. Foi um papo muito bom. Por favor, traz a sua mensagem final, despedida. Não, eu que agradeço. Foi muito legal o papo. E à medida que a gente conversa, a gente também reflete sobre aquilo que a gente está falando. Então, traz boas reflexões também sobre, né, como é que a gente faz, o que pode fazer melhor. Enfim, um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E parabéns pelas conversas todas que vocês estão tendo aqui no Verumcast. E obrigada pelo convite. Foi um grande prazer participar. Não, sem dúvida é um orgulho, né, ter a presença da Júlia aqui. Sem dúvida, como a gente disse no início, né, a pauta aqui ela é provocativa, ela traz uma liderança de algo tão relevante que acontece no nosso dia a dia, né, e aprendizados que se a gente traz para a nossa rotina dentro do ambiente de projetos, temos lições e temos caminhos a serem seguidos que se mostram seguros, né, se mostram que dão resultado. Então, acho que muito legal você compartilhar a sua experiência aqui conosco. Sem dúvida nenhuma, é um episódio que vai bombar, tem tudo para bombar e levar muito aprendizado para todos nós. Como nós três aqui saímos aqui com vários insights, com certeza. Bom, se os colaboradores do Mercado Livre visualizarem... Já vai também, estourar 60 tudo. mil, 60 mil. Essa é a meta. Tem que começar dessa base, 60 mil pra cima. Só o time da Júlia, 30 mil já temos visualizações, né? Mas acho que pegando no teu ponto, né, Davi? Benchmark, né? Quando a gente fala de inovação, é olhar quais são as referências de mercado. E é legal que a gente traçando um paralelo com o mercado de tecnologia e a Júlia traçando um paralelo com o mercado da China. Então, acho que a gente trazer boas práticas é isso. E quando a gente fala de boa prática, pessoal, então acho que é legal esse conteúdo de hoje. Não só o time do Mercado Livre, mas o time, né, das demais mercados. Compartilhem esse episódio, sigam, né, o nosso canal, sigam o Verocast e mandem esse conteúdo pro seu amigo. Vamos lá? Fechamos? Bora! Fechamos. Até o próximo. Tchau, pessoal. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini e Igor Favetti. Edição: Joel Corsini. Pós-produção: Grace Lisboa. Logística: Camila Ishikawa. Marketing: Valéria Trombini. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.